Nesta quinta-feira, nós tivemos a confirmação de uma das substituições para a partida contra o Internacional. Vamos falar sobre isso também e sobre a definição da arbitragem para esse jogo. Vou falar aqui um pouco mais sobre o caso de John Kennedy. Tivemos notícias depois da nossa live. Vou falar sobre isso também. Quero trazer aqui uma reflexão nova para vocês com relação a esse caso de John Kennedy. Vamos falar também sobre o calendário do futebol brasileiro, isso em termos de estaduais e brasileirão, porque a CBF sinalizou o planejamento diferente para o próximo ano da competição, que envolve, inclusive, o Super Mundial de Clubes. Falou sobre contratos de Mano Menezes também, porque tivemos novidades. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar falando sobre a partida contra o Internacional, mas antes eu tenho um recadinho bem rápido para dar, que a gente lançou um clube de membros aqui no canal. Inclusive, se você quiser conhecer os benefícios, o link tá na descrição. Mas eu quero lançar um desafio: se a gente conseguir 100 membros aí dentro de um mês, eu faço um sorteio de Natal pros membros, e aí contando todos os planos. Já tô pensando em um brinde bem bacana. Então, se você puder colaborar, quiser participar desse desafio, o link tá na descrição. Mas sobre a partida dessa sexta-feira, o GE publicou uma matéria com trechos de entrevista ali ao Vitor Eudes, inclusive ele falando da figura do Fábio, que é companheiro de trabalho dele não apenas aqui no Fluminense, mas também foi no Cruzeiro. E nessa matéria, o GE crava o Vitor Eudes como titular, o primeiro, na fila de substituição do Fábio, então sendo titular na partida contra o Internacional. O que é uma ótima notícia para quem tinha ali o receio de ver o Felipe Alves em campo, até porque a gente sabe que apesar do Felipe Alves estar escanteado ali no Flu, ele tá lá, ele tá recebendo salário, ele tá participando dos treinos, e é um jogador que, por idade ali, experiência, é um jogador mais experiente que o Vitor Eudes. Mas eu acho que ninguém tá muito na expectativa, muito na ideia de querer ver o Felipe Alves em campo. Então, de acordo com essa matéria no GE, as expectativas são mais positivas, isso pensando aí na entrada do Vitor Eudes como titular, O GE crava isso. Não diz nem que deve, tá? Coloca como reserva imediata do Fábio para ficar debaixo das traves nessa partida. E a gente também teve a confirmação da arbitragem para esse jogo. O árbitro que vai apitar Fluminense Internacional será o Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. Tentando lembrar aí os últimos jogos que ele apitou da gente, porque eu lembro que ele apitou uma partida desse ano. Entrei no Estatísticas Fluminense e vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar. Porque o Luiz Flávio de Oliveira, ele apitou esse ano Fluminense e Juventude pela Copa do Brasil no Alfredo Jaconi, aquele jogo que a gente perde por 3-2, mas eu sei que tem uma galera tentando se apegar aí a boas lembranças de 2023 contra o Internacional, Muita gente até lembrando do Cano, já falando que o Cano vai salvar essa partida também. Para essa galera mais supersticiosa, o Luiz Flávio é quem estava apitando a partida vitória por 2-0 do Fluminense contra o Internacional o ano passado no Maracanã. Ah, Júlia, mas 2021 ele apitou 4-2 no Fluminense do Beira-Rio. Tá, tudo bem, mas aqui embaixo tem uma outra positiva. Então, assim, pra galera que quer se apegar às estatísticas positivas, quem tá se apegando à lembrança contra o Inter no ano passado, tá aqui a presença do Luiz Flávio de Oliveira nessa vitória contra o Internacional. E o assunto que tomou conta na tarde de ontem foi o assunto de John Kennedy. A gente trocou bastante ideia sobre isso na nossa live, mas eu acho que vale ter um vídeo aqui com a minha opinião mais estruturada e também com o que a gente teve de informação depois da nossa live, Pra quem não sabe o que aconteceu, o carro do John Kennedy, na verdade, foi acusado de estar envolvido em um acidente de trânsito, um acidente pequeno, mas que não teria ali parado, digamos assim, para resolver o problema, Não seria nem prestar socorro, mas para resolver o problema, e sim acelerado e deixado o local. Isso foi uma acusação, tá? Então a gente não tá falando de nada confirmado ainda. E não se sabe nem quem estaria dirigindo o veículo. Só que o caso tomou uma repercussão muito grande, até porque ele passou na Record à tarde, no Balanço Geral. Enfim, um programa de TV aberta, então a gente sabe que isso tem um alcance, de fato, muito além da média, E ontem, na parte da noite, o Vitor Lessa publicou a resposta que ele recebeu do staff do John Kennedy sobre essa situação. Inclusive, posso colocar na tela para vocês, até para ficarem as palavras exatas do staff. O tweet do Vitor Lessa tem o vídeo do tricolor envolvido no acidente, que fez, inclusive, a acusação.
Mas não vou focar nisso, depois se vocês quiserem podem entrar lá, vou focar aqui no que foi a resposta do staff do jogador. O John Kennedy não se manifestou nem irá se manifestar, pois entende que é um assunto que deve ser tratado pelos meios legais via polícia e justiça, caso seja confirmado tal fato. Ele não tem a menor intenção de prejudicar ninguém e aguardará os desdobramentos do caso sem qualquer necessidade de manifestação pública no momento. Então essa foi a resposta do staff do jogador. Sobre isso, além da brincadeira, o tricolor não tem um dia de paz, né? Em 2024 ela tem sido usada com frequência e com razão. Eu fiquei lembrando, né? Isso me lembrou como a gente tem discutido recentemente a questão da falta de comprometimento de determinados atletas com o clube. Isso tem sido uma discussão frequente em 2024 e com a saída do Marcelo se tornou até uma outra proporção, porque a gente está falando sobre um jogador que deixou o clube e que isso era um problema interno ali, percebido pelos outros colegas de campo. E me incomoda um pouco quanto a gente, enquanto torcida, e eu não tô falando que é você que tá me ouvindo, nem eu que estou falando, mas a gente, enquanto torcida, enquanto coletivo, também tolera muito as atitudes do John Kennedy. E eu acho que o clube, de certa forma, na minha visão, também faz isso, porque o John Kennedy é um cara que não só em 2024, né, mas dentro do Fluminense em si, já mostrou diversas vezes essa falta de comprometimento com o clube. Em 2024, isso tem sido ainda mais chamativo, até porque nem entrar em campo ele não tem entrado e repercute na questão física. E entre essas notícias que acabam saindo, né? E aí eu não tô falando nem com relação às fofocas só, mas as que viram de fato notícia, né? Eu não sei se o John Kennedy vai ser considerado culpado pela justiça, mas eu acho que independente disso, a falta de comprometimento do John Kennedy com o Fluminense em 2024, ela tá evidente, sabe? E aí a única coisa que eu vou te convidar para refletir agora é o como a gente deve repensar isso na nossa avaliação de jogadores, né? Eu acho que a nossa torcida, ela persegue muito determinados jogadores, e aí não que seja só a gente, né? Eu acho que toda a torcida deve fazer isso com o nome A ou B. Mas me incomoda que a gente às vezes persegue jogadores que estão comprometidos com o clube e que não tem o direito de errar, e a gente persegue. Não é que a gente critica, não é que a gente não gosta, a gente persegue mesmo, a ponto de vaia dentro de campo. Mesmo que o cara nem tenha entrado em campo ainda, às vezes ele já tá sendo vaiado desde a escalação, quando passa no telão. E aí eu acho que quando a gente olha pro John Kennedy, isso deve ser repensado, sabe? Martinelli e Lima são prova viva disso. Um que eu particularmente, era um jogador que eu perseguia. Não que eu vaiasse, eu nunca vaiei, não lembro de ter vaiado o Thiago Santos. Mas era um jogador que quando veio pro Fluminense eu reclamei horrores, inclusive com as primeiras entradas dele dentro de campo. E enfim, eu sei que é um jogador que hoje tem mérito com a torcida, mas se ele falhar em um jogo, eu já sei que vai ter uma galera já falando horrores dele. O próprio Manuel é um exemplo que em uma falha na partida contra o Vitória eu cheguei a ver gente xingando o Manuel de lixo no dia seguinte, o que, o Manuel ele pode ser um zagueiro que hoje não passa total segurança pro torcedor. Já passou, hoje não passa. Mas eu acho que não dá pra gente tratar como descartável. Inclusive, acho que o próprio Cauê Elias é um exemplo disso, né? Um jogador que já cometeu falhas, inclusive junto com o John Kennedy, mas aparentemente segue agora dentro dos trilhos, né? Até porque a gente sabe que a figura do Mano é conhecida como uma figura que ela não dá brecha para esse tipo de situação e continua tendo espaço. Isso foi evidenciado diversas vezes ao longo de 2024. Então eu julgo que para Cauê Elias estar tendo chance todo o jogo como titular, com certeza tem a ver com o fato dele de fato ter entrado nos trilhos após aquele ocorrido em abril, né? Da festinha. Antes do clássico. Mas então seria isso. Eu acho que o Fluminense realmente precisa procurar uma solução pro John Kennedy fora daqui, né? Seja lá voltando emprestado pra Ferroviária, seja lá pra onde ele vá. Mas eu não tenho como convencer o Fluminense disso, mas eu tenho como te convidar, né, a refletir sobre a maneira como a gente trata os jogadores que se comprometem e como a gente passa pano pro John Kennedy. E então esse meu trecho seria mais focado nisso. Mas agora vamos falar sobre calendário brasileiro. Isso porque aquela reunião que a gente falou que ia acontecer na terça-feira, ela trouxe algumas novidades. A CBF está planejando antecipar
o estadual e o início do Campeonato Brasileiro, inclusive paralisar a competição para o Super Mundial, estendendo assim o Brasileirão até o meio de dezembro. Vou colocar na tela para vocês acompanharem a matéria do Rodrigo Matos do UOL, para a gente poder ver aqui alguns detalhes de quando seria esse início, como vai funcionar essa questão, porque isso envolve até férias, tá? Isso daqui é a matéria do Rodrigo Matos. CBF antecipa o brasileiro e para o Mundial em calendário exibido aos clubes, tá? Então foi o calendário que a CBF apresentou aos clubes nessa reunião da terça-feira, que tem a ideia de antecipar o brasileiro para março, o início dos estaduais para a primeira semana do ano, ou seja, primeira semana de janeiro. Não vai dar tempo de sentir falta de futebol, galera. E paralisação para o Super Mundial da FIFA. Aqui fala, né, quem participou dessa reunião, que foram os clubes da CNC e também Flamengo e Palmeiras, ele como convidados por, né, já estarem garantidos nas vagas do Super Mundial. E aí fala que falta passar o plano pelo crivo das federações estaduais, ou seja, da FERJ, a Federação Paulista e entre outras, né? Esse novo modelo, embora não envolva a redução dos estaduais, pelo que a gente tinha ouvido, né, daquela primeira matéria falando sobre a reunião, que a ideia, né, era diminuir o número de datas obrigatórias, se eu não me engano, para 12 datas, tem o mérito de iniciar mais cedo a temporada de fato relevante do país, as séries A e B. Aí ele explica, né, que o Super Mundial travava o desenho do calendário de 2025 da CBF, e fala que a solução da CBF foi, então, antecipar o início da temporada. E aí, no caso, os estaduais começariam no dia 7 e 8 de janeiro. Para a gente ter uma ideia, em 2024 eles começaram no dia 21, ou seja, mais para o final do mês. Foi o meio de manter as 16 datas dos estaduais necessárias para Carioca, Paulista e Gauchão. E aí fala que para isso os jogadores terão férias ao final do ano, na temporada 2024, mas a partir do ano seguinte podem ser divididas, né? No caso, um pouco de férias no fim do ano, um pouco de férias no meio. A minha grande dúvida é como vai funcionar isso para os clubes que já vão estar disputando o Mundial, né? Porque esses clubes não vão ter como parar para dar férias para os jogadores. Mas fala que esse período aí do meio do ano, para quem não estiver na disputa do Mundial, como os campeonatos vão estar parados, eles vão poder, inclusive, fazer excursões pela Europa. Enfim, vai ficar livre, né? Digamos assim. E aí, mais especificamente sobre a paralisação do Brasileirão também, aqui ele fala que com esse encaixe a CBF vai preservar as datas FIFA, ou seja, vai ter data FIFA mesmo assim. Não haverá desfalques para os times durante a Série A. Há possibilidades de jogos grudados nas datas FIFA. Não sei se isso vai dar muito certo para não ter desfalque, né? Mas enfim, tudo bem. Tá colocando aqui que não vai ter. E ao final do ano, o brasileiro terá que se estender por dezembro para cumprir todas as datas perdidas do Super Mundial. Então vai se sobrepor à Copa Intercontinental, que seria aquele antigo Mundial que a gente disputou o ano passado. Isso foi avisado aos clubes que concordaram porque não havia outra solução. É porque eles não podem, inclusive, reduzir o número de datas do estadual, né? Estamos falando aí de... Gente, desculpa, cara. Tem muita coisa que poderia ser reformulada, mas não é porque não querem. A verdade é essa. Questões políticas. Mas esse plano indica que pode ser o calendário do futuro do futebol nacional, com o brasileiro sempre iniciando em março. Até porque a competição no meio do ano, a Copa do Mundo feminina, masculina e a Copa América em todas as temporadas até 2030. Então mostrando aí que essas temporadas seguintes vão estar bem cheias, bem recheadas de jogos. E vão, de certa forma, mexer com o calendário. Bem, deixa aí nos comentários se você acha que isso vai dar certo. Eu confesso que eu acho que para a quantidade de competições que a gente tem, a gente precisaria de mudanças mais profundas no calendário. Mas enfim, acho que isso é papo para um vídeo mais extenso. Seria mais sobre futebol geral do que especificamente Fluminense em si. Então, nem sei se vai rolar aqui no canal. Mas pra gente falar sobre, encerrar falando sobre Mano Menezes... a gente tinha falado sobre renovação de contrato, né? A cláusula de renovação de contrato. Gabriel Amaral tinha falado sobre a questão de um gatilho. Mas sobre isso, e seria um gatilho em caso de permanência na Série A, né? Mas sobre isso, o Lessa acrescentou que a informação que ele teve é de que, na verdade, existe sim um gatilho, mas não seria
só com base na permanência da Série A, mas com o Fluminense dentro das 10 primeiras colocações dentro do Campeonato Brasileiro, né? Só assim você teria um gatilho, digamos assim, automático. Acho que o Mano foi meio bobo, tá? Se ele aceitou isso, porque quando ele chega aqui, a gente tava na lanterna, desesperado, já tinha sido rejeitado por 2 treinadores, né? Então, enfim, achei que pra mim só a permanência na Série A já seria o gatilho desse contrato. Mas essa foi a informação que o Lessa trouxe ali, com base na fonte dele. E aí, obviamente, vale lembrar que independente de gatilho automático, se o Fluminense quiser renovar por conta própria, também pode fazer isso, né? Não depende só de gatilho para renovação. Confesso que eu já falei aqui, né? Não sei se o Mano é a pessoa que eu quero pro ano que vem do Fluminense. Acho até que pode dar certo, mas, enfim. Acho que a gente teria outros nomes para apostar. Mas essa foi mais uma atualização da tarde. Mais tarde tem live de pré-jogo às 9 horas da noite pra gente conversar sobre essa partida entre Fluminense e Inter. Então eu espero vocês mais tarde. Um beijo no coração e saudações tricolores.